Pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e uma coisa eu posso falar para vocês. Hoje eu passei o dia inteiro, foi bastante cansativo, além das tarefas normais do dia a dia, leva filho para a escola. Como eu disse, meus filhos eles estão hoje em dia em horários separados, né? Nas escolas, dois estudam de manhã, um à tarde. Ainda os que estudam de manhã, eles têm horários diferentes e é uma correria, é um vai e vem o dia inteiro aqui. E na realidade ainda tem uns trabalhos que eu faço fora, que eu sou profissional liberal, como eletrotécnico, eu resolvo algumas coisas também. E aqui tem também o trabalho no YouTube, né? Eu tenho página no Facebook, eu tenho blog, eu tenho um canal no Top Buzz. Então é um grande trabalho aí de divulgação da verdade. E assim, eu me prontifiquei a observar o equinócio aqui do Rio de Janeiro. E é tão bom quando você faz as coisas, sabe? Quando você faz as coisas sem precisar. Quando você faz as coisas e pode observar o que ocorre com os seus próprios olhos. E não com os olhos dos outros, né? Dos pseudocientistas. Então, na realidade, a melhor coisa que tem é você fazer. Você pegar e fazer as observações e comparar. Se no modelo que você defende aquilo seria possível, né? Então, essa questão de sol, iluminação, sombra, ela envolve muitas coisas, né? Que envolve refração, essa interação do próprio sol com a atmosfera e tudo mais. A gente sabe muito bem, já está cansado de... Isso não tem nem o que falar, né? É mais do que provado. Alguns fenômenos que ocorrem que não podem ser explicados da maneira que eles querem explicar. Então, hoje, ao observar o equinócio, eu pude compreender muito bem o motivo deles ter que fazer um verdadeiro samba do crioulo doido para poder explicar o equinócio. Eles têm que dar nó em pingo d'água para poder explicar o equinócio no globo. Agora eu entendo porque quando eu vou nos sites, tanto de universidades, artigos científicos, blogs científicos, eles têm de qualquer maneira de causar aquela psicologia reversa, né? É como se, aí na hora de explicar o equinócio, por isso muitos dizem, já conversei com físicos, eles dizem que a pedra no sapato do globo é o equinócio, tá? Então, na realidade, hoje eu pude observar o porquê, e eu já tinha essa noção, mas na realidade hoje, ao observar ali, cada momento, os momentos que foram possíveis observar e verificar que realmente no modelo do globo, isso não faz um mínimo sentido, né? Então vamos lá, gente. Na realidade o que ocorre é que quando você vai em blogs, em explicações, eles não conseguem, é uma briga de querer entender por que, se a Terra realmente está inclinada no momento do equinócio ou não. Muitos apresentam as imagens do equinócio com a Terra inclinada. Muitos apresentam a imagem do equinócio com a Terra sem estar inclinada. Eu penso que se tem um corpo... Eu vou pegar aqui minha bolinha. Eu penso, tá? Pera aí, vou pegar minha bolinha aqui, ó. Só um minuto. Eu penso que se há um corpo inclinado, o Sol está aqui, a Terra, e o corpo está inclinado. Isso aqui é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, segundo o modelo deles. Aqui, no caso, é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Porém, quando a Terra gira, se ela está girando no equador celeste e com essa inclinação, ela continua inclinada, cara. Não tem ângulo, não tem o que explicar sobre isso aqui. O Sol está parado em relação à Terra. A Terra está inclinada em relação ao Sol. Em que momento ela vai deixar de estar inclinada? Por que no equinócio? Uns defendem que ela está inclinada, outros defendem que não. É uma verdadeira miscelânea que eles fazem e na realidade eles não conseguem explicar absolutamente nada. Por isso os sites apresentam lá o equinócio com a Terra inclinada, outros apresentam a explicação do equinócio com a Terra comum, com a Terra sem estar inclinada. Então, na realidade, o que nós vemos é o seguinte, gente, é um verdadeiro desespero para explicar esse fenômeno. Então, o que acontece? Outra característica que eles colocam para esse fenômeno é causar a psicologia reversa no sentido de
você observar o movimento do Sol. Ele sempre fala, o movimento do Sol, como se o Sol se movimentasse em relação à Terra. E é óbvio que a gente sabe que no modelo deles, o Sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. Isso não resta dúvidas em relação ao Sol, no seu movimento de translação e de rotação. E na realidade, em todos os sites científicos, eles tentam explicar dessa forma. O movimento do Sol, ainda que seja aparente, não importa, é uma espécie de psicologia reversa isso. É para eles acreditarem. Eu cheguei a mostrar ontem a imagem de uma Terra gigante e os sóis pequenininhos para explicar solstícios e equinócios. Você pode ver. Só assim, gente. Isso é inimaginável no modelo heliocêntrico, todas essas questões. Outra questão importante que a gente tem que salientar e não pode deixar de salientar é que no modelo que eles apresentam, o Sol em relação à Terra é deste tamanho, tá? Esse é o modelo que eles nos apresentam, tá? O Sol, a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. O Sol tem 4.379.000, né? 4.379.000 quilômetros de circunferência. Então eu mostrei que se você pegar e dividir esses 4.379.000 por 360, você vai ter uma inclinação do Sol deles, desse Sol gigantesco, desse Sol enorme, de 121 mil quilômetros. Só 1 grau de inclinação do Sol, ele vai ter 3 circunferências da Terra, ele vai ter 3 vezes o tamanho da Terra. Então, na realidade, esses raios deveriam chegar de forma direta em todos os locais aqui, de forma direta, como eu expliquei. E por que eles tentam, na hora de explicar o equinócio, colocar o Sol pequenininho, o solstício, se na realidade se você tem... e toda vez que eles tentam mostrar a questão dos raios, tá, do Sol, eles têm que botar o Sol pequeno, próximo ao tamanho da Terra. Eu vou mostrar outra imagem que eles colocam aí. Eles colocam assim. Olha essa imagem. Então, na realidade, eles quando querem mostrar os raios, a incidência dos raios solares, eles querem mostrar como se o Sol fosse desse tamanho, sempre menor. Então digam logo, o Sol não tem esse tamanho, o Sol não está a essa distância. Ainda que ele... porque segundo o modelo, como ele está muito longe, então ele se torna pequeno. Faça-me um favor. Ele tem o tamanho dele, tá? A sua luz, ela deve viajar na velocidade da luz. Mais ou menos como um laser, né? Que é, quando você liga um laser, ele está ali na velocidade da luz, que nada mais é do que uma irradiação eletromagnética. Então o que acontece? O Sol, ele pelo tamanho que ele tem, olha bem, qualquer um que tiver um mínimo de bom senso, que estiver em pleno gozo das faculdades mentais, vai entender isso. 1 grau de inclinação do Sol, ele representa mais de 3 terras. Portanto, esse raio que está vindo na velocidade da luz, a Terra estando no equador celeste, ele seria mais ou menos assim, não importa a distância. Ok? Para você demonstrar os raios incidindo de forma perpendicular, você teria que colocar o Sol mais próximo e um Sol menor. Por isso que quando eles vão explicar o equinócio, o que acontece nas sombras, eles têm que colocar um Sol próximo. Se tiver que reproduzir, vai ter que colocar uma luz próxima. Por quê? Porque para que as coisas aconteçam no mundo real, ela só vai acontecer com um Sol próximo e muito menor. Quando você vê, por exemplo, as luzes do crepúsculo, né? Os raios incidindo aí para vários lados. Isso aí só é possível com um Sol muito mais próximo, com um Sol muito menor. Porque esse Sol gigantesco em relação à Terra, cujo seu 1 grau de inclinação desse Sol, ele já dá mais do que 3 terras. Não adianta, a sua irradiação, a sua luz viajando na velocidade da luz não tem como incidir de forma perpendicular, ela só incidiria de maneira reta. Isso é óbvio. Qualquer um que tiver um mínimo de bom senso poderia compreender isso. Então, para eles explicarem essa incidência diferenciada, eles têm que colocar sempre imagens com o Sol perto, com o Sol mais próximo, com o Sol menor. Por isso eles fazem assim, para enganar, é uma espécie de psicologia reversa.
quando vai explicar solstício e equinócio, é o movimento do Sol. É o movimento aparente. Como o Sol está na linha do equador da Terra, o Sol na linha do equador da Terra. A Terra é mísera em relação ao Sol. A Terra é mísera. Você não entende que 1 grau de inclinação do Sol ele dá mais do que 3 terras? E a Terra está orbitando o equador dele, que está incidindo mais na linha do equador. Que história é essa? O Sol incidindo mais no equador da Terra? Faça-me um favor. Não tem cabimento um Sol deste tamanho ele incidir mais no equador da Terra, da mísera Terra, como vocês apresentam. Então não faz sentido, tá? Só se vocês explicarem com o Sol pequenininho, como vocês costumam fazer, como eu estou mostrando nessa imagem. Aí sim, aí está tudo explicado, o Sol está mais próximo, o Sol é menor. Aí a gente entra na situação. Agora vamos ao que interessa. Então no modelo do globo você sabe que o equinócio é a grande pedra do sapato, e eu estou demonstrando que no modelo deles isso não faz sentido nenhum. Nada do que eles falam faz sentido. E na realidade, eu queria saber, eu não quero saber, eu quero saber sim, questionar o globo, né? É o principal. Mas nesse equinócio em especial, o que eu quis fazer se ele era possível numa Terra plana. O que eu quis perceber é eu observar o que acontece. Um observador que está aqui no Rio de Janeiro, eu sei o que acontece em Macapá, eu sei o que acontece no Marco Zero, tem várias filmagens, tem várias imagens. Então, lá em Macapá, você tem o Sol vindo, já que ele está na linha do Equador, é óbvio, e Macapá está na linha do Equador. Quando ele vem no seu giro, né, a junção do Sol, do próprio Sol, atrelada a essa interação atmosférica, vai fazer com que a sombra permaneça reta, que ele passe ali pelo círculo do Marco Zero, e quando ele se for, tudo isso, essa junção do próprio Sol com a interação com a atmosfera, a interação da luz e da atmosfera, ela aí vai envolver refração e tudo mais. Os fenômenos não podem ser explicados somente, né, de maneira como eles querem explicar. Então, na realidade, e depois ele vai... Então eu sei o que acontece em Macapá. E o que eu quis fazer é que, se no modelo plano, as sombras que eu detectei no poste aqui na minha rua, que estaria representando o Marco Zero, se era possível no modelo plano, né? Então o que eu fiz? Eu peguei um modelo plano, coloquei lá Macapá, coloquei um palito onde representaria o Marco Zero em Macapá. E coloquei ali o outro palito a sudeste, que representaria o Rio de Janeiro, que é mais ou menos onde eu estou. Então Macapá, o Rio de Janeiro em relação a Macapá, ele está ali para sudeste. E foi o que eu fiz, coloquei dois palitos no modelo plano. Lembrando que, tá, isso é um experimento para me ver a atividade das sombras, se é possível no modelo que eu defendo, o que eu observei na rua e o que se é possível ser realizado ali, no modelo plano. Então é muito simples. Lá, enquanto a sombra está na linha do Equador, o meio-dia solar, eu vi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, num poste que representaria isso, e vi e fiz no modelo plano se bateria direitinho, se era possível acontecer. Então esse era o objetivo do experimento. E se caso não desse certo, eu ia falar, gente, não deu certo, mas pelo contrário, ele deu muito certo, né? Então o objetivo foi esse. Então eles falam que é impossível numa Terra plana, pelo contrário, tudo que eles explicam no modelo esférico que não bate com a realidade. Então vamos lá. Primeiro eu fui lá, já era umas 9 horas da manhã, e eu fiz a primeira imagem, tá? O Sol estava nascendo, certo? Então já vou botando o vídeo aí. O Sol estava nascendo, eu comprei um jornal, Meia Hora, e esse jornal estava lá para mostrar a data. Por isso esse vídeo tinha que ser publicado hoje, porque não adiantava eu publicar esse vídeo amanhã. Eu estou cansado, mas não adiantava eu publicar esse vídeo amanhã, senão o pessoal vai falar que eu peguei as imagens de amanhã. Então eu comprei o jornal hoje, eu só posso comprar o jornal do dia 20 a partir do dia 20. Então eu não posso, para ter como prova cada imagem que eu fiz, eu filmava o jornal e filmava o que eu observei, ok? Para depois eu dizer que eu fiz em outros dias diferentes. Então vamos lá. Eu coloquei ali, como vocês podem ver, o Sol estava nascendo ali,
o Sol nasce a leste. Então, ele nasceu e a sombra do poste representaria ali o meu marco zero, aqui do Rio de Janeiro, ok? Então, o que você pôde observar a partir daquilo ali é que a sombra estava na direção oeste, né? No sentido, o Sol estava vindo do leste e a sombra estava na direção oeste, ainda que não estivesse perfeitamente no oeste, mas estava quase que perfeito, e o objetivo era esse. Então eu peguei no modelo plano, então a gente pega essa imagem do poste, da onde o Sol estava vindo, e a sombra ali para oeste, e eu peguei na terra plana e tirei, e fui tirando fotos para ver se era possível. Então eu peguei o modelo, olha lá, você vê que tem lá em Macapá, que é o palito que está na parte de dentro, você tem ali a sombra na linha do Equador e também a sombra ali no sudoeste, representando o Rio de Janeiro, também no sentido leste-oeste. Depois fui lá por volta de 11 e pouca da manhã e peguei mais uma imagem, né? Então você percebe que agora a sombra já estava um pouquinho diferente. Ela já estava ali no sentido sudoeste, né? Você percebe que o Sol, ele foi vindo fazendo, ele no seu giro ele foi vindo, no caso, em Macapá a sombra continua reta, que isso acontece lá o dia inteiro, a sombra continua reta em Macapá, porém no palito de baixo ele já está mais a sudoeste, né? Então nessa imagem aí você vê que a sombra já está mais a sudoeste e o palito representando que é possível ainda a sombra na linha do Equador e a sombra indo para sudoeste. Depois eu voltei lá, não tive como ir assim, meio-dia e pouca, meio-dia e meia mais ou menos, né? Que é o meio-dia real que eles falam, meio-dia solar, porque por questão de levar filho na escola, mas logo um pouco depois, por volta de 1h da tarde, próximo de 1h da tarde, eu fui lá de novo. E a sombra já estava na direção sul, né? Próximo ao meio-dia solar ali, não estava exatamente a sul, mas estava ali mais ou menos. E eu fui com o modelo plano, peguei e iluminei. E no meio-dia, você percebe que lá em Macapá, ali representaria um meio-dia solar. Você vê que não tem sombra no palito de dentro. E a sombra está, no Rio de Janeiro está ao sul. É tão bom quando você vê acontecer com seus olhos e você poder experimentar aquilo ali, se é possível no modelo que você defende ou não, e dá certo, né? Aí agora começa a inverter. A sombra tem que vir para o lado direito, né? Já que o Sol passou, andou, e a sombra tem que vir agora para o lado direito. O Sol no seu círculo ali na Terra plana. E aí, a sombra agora ela tem que estar para sudeste. Então eu fui lá por volta de 3 e pouca da tarde, era 3 horas, 3 e pouca, 3h10, 3h20, e percebi que a sombra realmente estava a sudeste, tá? No poste. E fui no modelo plano, e na linha do Equador ela já continuava na linha do Equador, porém já para o outro lado, né? Isso deveria estar acontecendo em Macapá. Então eu fui no modelo plano e demonstrei que é possível. A sombra está indo na outra direção, né? Agora de oeste para leste, e ali na parte de baixo, onde representa o Rio de Janeiro, a sombra a sudeste. E infelizmente ali onde eu estava fazendo o experimento, e deveria ser somente ali, o Sol ele acabou sendo tapado pelas árvores, porque minha rua é muito arborizada. Não sei se vocês repararam no início, a minha rua é extremamente arborizada. Mas se eu fosse lá, se caso as árvores e alguns prédios que tem ali não atrapalhassem a minha visão, o que iria acontecer é que ele estaria quase, né, por volta de 4h30, 4 e pouca, mas não tinha como mais fazer, porque ali já bateu sombra direto por causa dos prédios que tem. Então ele estaria quase que encostando na linha ali, onde é o Rio de Janeiro, mas no caso ela estaria quase a sombra para oeste naquele poste, né? Porque o Sol já teria circulado, teria ido para o lado de lá. Então a sombra quase estaria, não estaria exatamente a oeste, mas estaria quase a oeste. Então, ainda que eu não tenha conseguido fotografar ali, onde eu fiz o experimento desde o início, e sempre mostrando o jornal, sempre mostrando que ali, para não ter historinha depois, eu fui no modelo plano e mostrei que o Sol, quando estivesse indo lá, estivesse no seu caminho, a sombra
estaria aqui já um pouco maior, e a sombra no Rio de Janeiro já estaria quase encostando ali na linha que representa. Então era o que eu iria encontrar se eu chegasse lá. Então é isso, pessoal. Foi legal fazer esse vídeo do equinócio e demonstrar que no modelo plano é plenamente possível. Então é óbvio que ali vai, e tem outros inúmeros fatores, mas o que foi mais importante é que neste modelo que eles nos apresentam, querendo explicar equinócios, solstícios, os raios solares incidindo de forma diferente, eles só podem se colocar o Sol mais próximo e menor, né? E de menor tamanho. Então é isso, gente. Infelizmente, perdão, não era isso que eu queria falar, não. Eu queria primeiro agradecer o pessoal que está doando na vaquinha. A gente precisa, nessa reta final, dar esse gás na vaquinha, né? Porque até o dia 7 a gente precisa retirar o dinheiro, a gente precisa, lá não vai ser cobrado ingresso, não vai ser cobrado nada. Então a gente precisa da ajuda de todos. E quero agradecer para quem já deu uma força, para quem está chegando lá. A gente já passou da metade, já está passando da metade de conseguir o objetivo. Então peço encarecidamente que nos ajude a realizar esse evento que será tão importante. E é bem legal que você não dependa de ninguém para te ensinar nada. Você não depende, você pode sim aprender com as pessoas, mas sempre buscando questionar. É bom você ver com seus próprios olhos, você ver funcionar e procurar saber se no modelo que você defende aquilo daria certo de alguma forma. E na Terra plana você percebe que não há problema nenhum. De tudo que eu observei aqui, tudo que estaria acontecendo em Macapá, que a gente sabe como acontece, tudo que estava acontecendo no Rio de Janeiro, a gente pode reproduzir ali no modelo plano. Então é isso, gente. Um abraço, estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globalode chora e mamãe não vê. Grande abraço.